Eu sei falar ditados como ninguém. Ah, sabe. Outro dia ela falou assim, não, foi curto e reto. Eu falei, o quê? Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Voltamos para a semifinal dos capítulos de Meditações de Marco Aurélio. Voltamos hoje, pessoal, devidamente microfonados, depois das milhares de cartas que nós recebemos. Depois de 500 milhões de vídeos. Depois de ter tentado de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Hoje sim, devidamente microfonados. Pessoal, então vamos lá. Livro 11º, Meditações de Marco Aurélio. O parágrafo que eu escolhi é o parágrafo 19, que diz o seguinte: procures estar atenciosamente em guarda contra 4 espécies de inclinações do espírito. E ele vai descrever quais são essas 4. A inclinação às coisas desnecessárias, a inclinação às coisas que são corruptoras da sociedade, a terceira são as coisas que nos levam a dizer naquilo que não acreditamos, e a quarta, que são as coisas que subjugam a nossa parte mais divina e nos submetem a menos nobre, ou seja, ao corpo e a seus grotescos prazeres. Então, pessoal, dessas 4 coisas que, segundo Marco Aurélio, nós temos que nos precaver, eu gostaria de dar destaque à primeira, que são as coisas desnecessárias. Por que eu trouxe esse como destaque? Porque o meu primeiro pensamento foi o seguinte: como que a gente define aquilo que é desnecessário? Como é que você faz para saber o que é necessário e o que é desnecessário? Você precisa de um referencial. Por exemplo, quando eu era adolescente, pouco tempo, eu jogava futebol bastante vezes por semana. E muitas vezes... Baby, você não joga futebol, você é o goleiro. Aí, pessoal, é o seguinte, eu jogava futebol de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. E aí, o que acontece? Isso era muito interessante e era uma atividade muito salutar para mim naquela época, muito necessária até. E eu estava refletindo, por que hoje eu não faço mais isso? Você vai dizer que porque o seu físico não permite. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o meu corpo. Eu não faço mais isso, meu corpo aguentaria perfeitamente. Eu não faço mais isso porque a atividade de futebol tem para mim hoje um peso muito diferente do que ele tinha quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Não é mais uma coisa tão necessária para mim. Porque o marco dos 14, dos 15, dos 16 e o marco agora dos 22, 23, eles têm objetivos diferentes. E o objetivo, pessoal, ele serve como referencial para a gente determinar o que é necessário e o que não é. Vou dar outro exemplo para vocês. Minha esposa, formada em medicina. Quando ela era jovem e queria ser médica, o que ela precisava fazer? Estudar. Ela precisava fazer um curso de medicina, que era o referencial dela. Então, por exemplo, para fazer um curso de medicina, era preciso que ela soubesse da arqueologia do Egito? Não. Ainda bem. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a arqueologia do Egito seja muito interessante, e eu acho muito interessante, não é só porque uma coisa é interessante que ela é necessária. Então, o que acontece? Como são os nossos objetivos que servem como referencial, se a gente não tiver objetivo, o que acontece? As coisas, a gente não sabe determinar o que é importante, o que é necessário e o que não é. Fica muito solto, né? Fica muito solto. A gente se perde mais fácil. Exatamente. Eu acho que nisso entra a questão da filosofia, né? Porque a filosofia faz a gente se questionar, avaliar, refletir, indagar, né? Argumentar, contra-argumentar. E a gente precisa disso tudo para poder definir objetivos e definir referenciais e atitudes e comportamentos, né? Acho que é essa atitude ativa perante a vida, é isso que você está querendo dizer, Isso, exatamente. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente define os nossos objetivos, a gente consegue determinar com clareza o que é necessário e o que não é necessário. Então, pessoal, só para reforçar essa ideia de Marco Aurélio, então nós precisamos estar atenciosamente em guarda contra as coisas desnecessárias. São fantasminhas. Deixa eu ver essa manga. Pessoal, passando conhecimento. É assim que se passa o conhecimento. Vamos lá, pessoal. Então, o meu parágrafo é o 18. O parágrafo 18 é bem longo. Eu vou destacar só uma frase curtinha. A frase diz o seguinte: é loucura querer que os maus não pratiquem maldades. É desejar o impossível. Essa frase em específico, é desejar o impossível, me chamou muito a atenção.
porque é algo que a gente faz no nosso cotidiano sem nem perceber. A primeira parte, onde ele fala que é loucura querer que os maus não pratiquem maldades, resume bem a questão de a gente tem que esperar das coisas e das pessoas aquilo que elas podem dar pra gente. E seria estranho esperar o contrário ou receber o contrário. Eu vejo muito isso em relação ao cotidiano, da gente criar expectativas e esperar resultados de situações ou de contextos que naturalmente já se sabe que não vai ser possível, né? Então, ou de pessoas, né? Então eu conheço uma pessoa que é sempre nervosa, irritada, e aí quando ela é nervosa comigo, aquilo me assusta ou me chateia, mas horas, se eu já sei que ela é assim, é esperado que ela vá agir dessa maneira, então é melhor que eu já aceite, me prepare e aprenda a lidar com isso. Ou então, por exemplo, quando eu chego atrasada numa aula e o professor fica chateado comigo e eu fico entristecida porque ele ficou chateado, mas olha, se tem um horário para chegar na aula e eu não cumprir, é de se esperar que o professor fique chateado. Ou seja, a gente muitas vezes planta cenoura e quer colher batata. Eu sei que isso é um clássico, mas é interessante como a gente sabe disso na teoria, mas não lembra disso na prática. Porque em vários momentos da nossa vida, se a gente for reparar, a gente fica chateado e frustrado, principalmente frustração é um sentimento muito comum, porque a gente tomou uma atitude X e esperava um resultado Y. Ou nem só da gente mesmo, mas da própria vida, né? Então, por exemplo, a gente fica usando o celular, fica no computador, jogando videogame. Joga-se videogame hoje em dia ainda? No computador e no celular, no inclusive. Computador e no celular. Até tarde da noite, e aí espera que durma bem, né? Então, o nosso cérebro, com esse monte de luz iluminando as nossas retinas, ele não vai dormir bem. Mas a gente quer fazer as duas coisas. A gente quer fazer do nosso jeito, usar a tecnologia e quer ter um sono reparador. E aí a gente fica revoltado porque o nosso cérebro não tá dormindo bem. Ou a gente quer, então, comer doce todos os dias e quer ficar fitness. Renatinha, minha amiga endócrina, essa vai pra você. Que é a maior maldade da existência. O açúcar devia emagrecer. Não, se o açúcar emagrecesse, ia ser outro problema. Porque ia ser todo mundo magé na rua. Não, mas assim, exatamente. Você podia comer quanto açúcar você quisesse, não ia acontecer nada. O justo, o certo era isso. O certo era isso. Então, resumindo, a ideia é que a gente não se impressione com as consequências de atitudes ou acontecimentos que já são previsíveis, né? Então, ou a gente analisa, entende que aquilo vai acontecer e aceita, ou a gente faz algo para mudar, né? Mas não tem por que a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente fica remoendo às vezes coisas que são inevitáveis da vida e que não adianta a gente desejar diferente, não adianta a gente sonhar que seja diferente, porque tem coisas que são como são. E a gente só vai sofrer se ficar esperando coisas que não são possíveis de acontecer, né? E eu acho bem interessante quando você fala em plantar batata e colher cenoura, ou o contrário, não lembro. Mas assim, é um comportamento muito típico assim do ser humano, né? Às vezes assim, ó, a gente não vai pra academia, mas quer perder peso. Não vai pra academia, mas quer ganhar músculo. Não come direito, mas quer ganhar músculo. Você não estuda direito, mas quer ser um excelente profissional. Você não, né, assim, as ações e consequências parecem meio desconectadas, né? É isso então, pessoal. Do livro 11 de Meditações de Marco Aurélio, trouxemos aí alguns comentários sobre a importância de determinar aquilo que é necessário para a nossa vida e de não gastar energia nas coisas que não são necessárias. E também sobre plantar batatas e colher batatas. Na verdade, sobre desejar o possível, não desejar o impossível. Esse livro é para ler e reler e tem N descobertas, então... Eu diria que tem M descobertas. A gente queria muito que vocês comprassem, mas enfim, que vocês tenham acesso ao livro e possam fazer as suas interpretações e trazer isso para a realidade de vocês também. Caso vocês tenham um livro físico ou consigam adquirir um, e quiserem mandar para cá, Marco Aurélio autografa para vocês. Ai, Pessoal, gente, fiquem felizes que tá acabando já o livro. Beijo. Vou perder a piada.